Olá a todos, somos estudantes do terceiro EDM e hoje a gente vai falar um pouco sobre a ação do educador. Para isso, nossa convidada é Cássia. Seja bem-vinda, Cássia. Para quem não sabe, essa lenda aqui é a mente brilhante por trás do IFCast. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E antes de começar, conta um pouquinho sobre você e sua trajetória até aqui. Gente, ainda estou me recuperando do susto, né? Quero agradecer pela surpresa. Eu cheguei a pensar assim, nossa, vou colocando todo mundo para ser entrevistado. Espero que não me indiquem, né? Porque eu tenho dificuldade, assim, eu fico nervosa, porque eu sinto, assim, que eu tô sendo avaliada. Óbvio, né? Nós estamos... Todo mundo do lado de cá. Tipo, né? Um pitch, né? Vamos para o pitch. Mas, gente, obrigada pela surpresa, por terem ficado aqui depois do almoço, né? Só para este momento. Agradecer aos professores Pedro e ao professor Edson, né? Que arquitetaram junto com vocês aí esse plano. Então, minha trajetória, nossa, eu teria que voltar muito, mas eu vou tentar resumir, né? Não é nenhuma história, assim, de clichê, né? De, aquela pessoa que superou dificuldades e que pela educação, né, conseguiu alcançar seus objetivos. É a minha história que realmente, né, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Morava na roça, né? Fui conhecer energia elétrica aos 11 anos de idade, eu me lembro até hoje, né? Aquele movimento, né, de ficar acendendo lá no interruptor, né? Eu achava lindo. Cresci perto dos meus avós. Você é de Cardoso? Oratórios. Na verdade, a região total, assim, eu domino um pouco, sabe? Então, eu já morei... Eu nasci... Sou do mundo. Nasci, né, em Oratórios, no meio rural de Oratórios. Meu avô tinha uma fazenda e nessa fazenda tinha uma escola. Hoje tem prédio ainda, né? Então, eu tinha esse privilégio, né, de poder estudar até a 4ª série. Então, eu estudei até a 4ª série lá e depois, na época, né, não tinha... Era outra organização, né, do ensino fundamental. Então, terminando a 4ª série, para estudar, tinha que ir para a cidade. E aí, eu fui morar com os meus avós, por parte da minha mãe. Depois foi muito difícil, porque meu avô, ele era um pouco, assim, rígido, né? E aí eu tinha, acho que 11 anos e ficar fora de casa era muito estranho. E na roça eu era a boa aluna. Cheguei na escola de Serra, né? Tinha uma professora de matemática. Até hoje eu lembro dela, assim, ela era bem terrível, né? E aí, aquele medo da professora de matemática, morando fora da família, gente, era muito difícil. Depois fui para Oratórios. Então, sempre para estudar, a gente tinha que sair daquele lugar, assim, né? Que era o meu lugar. E na família era sempre aquela história assim, olha, você vai casar. Esse negócio de estudar não é para você. Seu pai não tem jeito de fazer isso, né? E meus irmãos, assim, como eu disse, né, eu tenho 3 irmãos. Tinha minha irmã mais velha, né, que é super simpática, descolada. O meu irmão, que é o homem, né, entre as 3 meninas. E a minha irmã caçula, né, que era a fofinha e tal. E eu ali, né, aquela pessoa meio que... A filha do meio. A filha do meio. Então, de certa maneira... Como eu me fazia ser vista pelos meus pais e pela família era trabalhando e estudando. E mesmo assim, para eu estudar, eu fui a primeira da minha família. Assim, meu pai tem, eram 12 irmãos, então 11 tios. E a família da minha mãe também. Eu fui a primeira a entrar para a universidade. Me identifiquei muito com o curso, mas eu tinha que entrar na universidade. Ou eu entrava na universidade, ou eu ia realmente para o mercado de trabalho. E naquele momento, lá atrás, quando eu decidi fazer pedagogia, foi um pouco nesse sentido. Eu preciso entrar, depois eu resolvo o que eu faço. Isso foi mais ou menos quando? 2000. Em 1999 eu fiz vestibular, 2000 eu estava na universidade. Então, eu segui esse caminho, né? Eu preciso estudar. E durante a graduação, no final da graduação, eu fiz um concurso para a Prefeitura de Urucânia. Passei no concurso, comecei a trabalhar.
tive minha primeira filha, né? Isso lá em 2003, 2003 e 2004 eu comecei um curso de especialização em educação na UFV e fui, assim, enxergando que o que eu queria mesmo era estar na educação. Depois comecei a trabalhar na Prefeitura de Urucânia em 2005, 2006 como secretária de administração. Aí eu me despertei para a questão da gestão pública e resolvi fazer um mestrado na administração na UFV. Comecei com disciplinas isoladas, depois eu vim aqui para Ponte Nova, trabalhei na CEMED, na Secretaria de Educação, foi uma experiência enriquecedora, incrível, né? A Secretaria de Educação de Ponte Nova tem profissionais muito capacitados, um pessoal assim que é uma equipe grande, né? Uma rede grande, uma rede municipal grande. E eu tive a oportunidade de aprender muito com aquela equipe naquele momento. E foi naquele momento já que, antes até de ingressar, né, formalmente no mestrado, que eu tive a ideia de um projeto, né, que eu retomei depois para o doutorado. Então, 2007, 2008, 2009 eu fiz mestrado em administração no UFV, daí depois eu já pensei, né, preciso fazer um doutorado em educação, pensando já em ser professora na UFV. Eu queria ser professora na UFV porque eu acho aquele campus maravilhoso, eu me identifico com a universidade. E aí fiz... Você também? Isso, é o UFV, é o espírito feviano, né? E aí fiz doutorado na UFJF, cheguei a fazer disciplina na UFMG, trabalhei ao mesmo tempo, então durante o doutorado eu trabalhei no CAED, que é o Centro de Avaliação da Educação Pública, lá da UFJF, depois eu trabalhei na Escola Auxiliadora como coordenadora pedagógica, que foi uma experiência, assim, muito enriquecedora também, porque eu queria ter essa experiência de coordenação. Então, eu meio que transitei por diferentes espaços da educação. Então, esqueci de falar lá atrás, comecei na educação infantil, depois eu passei pelos setores, né, de gestão das políticas públicas, trabalhei como tutora, depois como professora, fui professora substituta, né, na UFV também. Gente, eu dei aula de estatística. Chique. Quando foi aquele trabalho que você... Bem diferente. Então, eu trabalhava, quando eu fui professora substituta, era estatística aplicada à educação, políticas educacionais, legislação, estrutura e funcionamento da educação básica, infância e adolescência do Brasil. Então, a gente eu trabalhava várias disciplinas ao mesmo tempo. Quando que foi aquele trabalho que você sempre comenta da cidade, que você teve contato lá em Brasília? Foi no mestrado, que eu trabalhei com a avaliação de uma política habitacional. Né? Foi assim, um trabalho muito bom também, né? Não era o que eu queria no início, mas eu estava lá, falei assim, não, tô aqui, então é isso, eu espero vou fazer o melhor, né? O meu melhor possível, né? Então foi muito interessante também. E trabalhei na Faculdade Dinâmica, né? Também aí fui mais para administração, né, no curso de administração, ciências contábeis, no curso de medicina eu trabalhei uma disciplina que equivale à metodologia científica, e enfim, né, passei nos concursos, fui chamada, passei para Ouro Preto, e aí fui chamada para fui para o Bambuí, gente, a história eu tô tentando resumir, fui para o Bambuí, nossa, foi um grande desafio, Bambuí é um campus lindo. Eu percebo, Bambuí fica 500 quilômetros daqui. Lá de onde? Perto do Triângulo Mineiro, quase. Mas né? você já estava com filha, já? Já, com as duas. Maria Cecília, isso aí foi 2016. Então, Maria Cecília, né, e Letícia. Davi veio depois. Quando eu consegui, enfim, chegar em Ponte Nova. E aí uma coisa interessante, por exemplo, quando eu ainda estava na dinâmica e estava nesse processo de concurso, de ser chamada, me vi assim, né? Acho que tem uma coisa que é a intuição, né? A minha intuição me dizia assim, vai para Bambuí, você vai vir para aqui, Ponte Nova é o seu lugar. O IFMG Ponte Nova é o seu lugar. Então, eu tinha isso muito forte dentro de mim. E aí fui, as coisas, né, deram certo. E Bambuí, não é só para falar de Bambuí. Quanto tempo, Bambuí, 3 meses. 3 meses. Mas eu tinha condições de trabalho, assim, lógico, é um campus que não é um campus avançado, é um campus que existe há mais de 50 anos. Que tem uma estrutura de condições de trabalho diferente daqui, que aqui nós somos uma equipe muito menor. Então, lá... eu tinha 2 disciplinas e uma assessoria na direção de ensino. Então, assim, do ponto de vista da minha formação, estar lá
era o melhor possível, né? Considerando-se o que eu havia planejado, a minha experiência em Bambuí responde ao que eu tinha planejado. Mas eu estava longe de casa. Então, do que adiantava estar longe de família? E aí, chegando em Ponte Nova, né? Um ano depois, eu fui chamada para um concurso que eu tinha feito na UFV. E aí foi o momento, assim, que eu tive que tomar essa decisão, né? E eu estava muito tranquila, porque eu me identifiquei realmente em trabalhar, né? Com ensino médio. Falei assim, não, eu tô com a minha família, né? Mas eu me lembro até hoje, quando o chefe, né, do departamento veio, né? Tá aqui a carta, assina sua desistência, né? Então, eu assinei e depois eu fiquei ainda com aquele baque, aquele ponto de interrogação, né? Você abriu mão daquilo que você planejou, né? Você abriu mão daquilo que você sonhou, daquilo que você idealizou, né? Mas estou aqui, estou feliz, né? E acho que eu resumi a jornada. Acho que eu resumi em 10 minutos. Tá O ótimo. estado de Minas Gerais, quase tudo. Manda, gente. Tô preparada, eu acho. Continuando, né, de um jeito fácil, tranquilo pra você. A gente, seus alunos, que você tem contato todos os dias, a gente percebe o quanto que você ama estar dentro da sala de aula, o quanto você se sente confortável de estar fazendo o que você gosta, que você acabou de falar agora, respondendo a pergunta anterior, que, tipo, você tá feliz e é o que importa pra gente, seus alunos, é ver você feliz, e isso daí eu quero que você entende. Mas como que foi aquele start pra Cássia, de anos atrás, notar que a sala de aula quer ser lugar? Nem foi há tanto tempo atrás, não, sabe? Eu sou muito insegura. Então, por exemplo, eu pego uma aula, eu acho que aquela aula não tá boa. Eu acho que não tá boa o suficiente para eu oferecer para vocês. Então, uma coisa que, né, a minha psicóloga tá ajudando, assim, né, me ajudando a trabalhar. Cássia, mas você trabalha essa disciplina há tantos anos, então, né, eu acho que é meio que eu encontrar comigo mesma, porque se eu vejo pelos olhares de vocês que o que eu estou oferecendo em termos de processo em uma disciplina, se eu vejo que as coisas estão caminhando, se eu vejo que vocês estão interessados, se eu consigo perceber essa conexão, eu acho que está dando certo. E eu fui percebendo isso, né, tive esse estalo aí, eu acho que foi na dinâmica, quando eu estava na dinâmica. Porque eu peguei disciplinas que até então não era da minha área de formação, né? Depois eu fui, né, corri atrás disso. E porque professor tem que estudar sempre, gente. Independente se é a sua área de formação inicial ou não, você tem que estudar sempre. Então, eu acredito que foi lá, assim, quando eu percebi, assim, olha, mesmo sendo outra área, eu estou correndo atrás e eu estou conseguindo construir essa conexão. Aí, eu até tentei ser empreendedora, gente. Tentei abrir uma loja aqui em Ponte Nova com a minha irmã, tentei abrir uma franquia da Cacau Show. Sério, durante o mestrado eu tentei abrir uma franquia da Cacau Show, mas não tinha aqui ainda. Mas eu não me via fazendo aquilo, eu não me via né, vendendo produtos, né? E com vocês eu vejo assim que essa vontade, eu acho que eu não sei se foi na turma de vocês que eu comentei isso hoje, ou se foi no primeiro ano. Vocês estão numa fase de sonhar. E isso é renovador, né? É meio que a gente se renova junto. Olha, então essa turma tá passando, aí de repente a outra, o que eu vou fazer? Né? Então isso pra gente participar dessa fase de vida de vocês é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de compartilhar assim, desse momento da história de vocês, que é a definição, né? O que eu vou ser, né? Daqui a pouco tá saindo de casa, que é um momento de muita transformação, né? A adolescência. Muitas crises existenciais também, né? Eu acho que eu respondi. Então tá bom. Então vamos lá. Sobre o tema do nosso trabalho. De acordo com sua vida de professora e na época que você era estudante também, qual você acha que é a ação do educador na vida dos estudantes e na sociedade? É de provocar.
é de provocar a pensar diferente, é de provocar a crítica, é de provocar ao movimento de aprender. Eu não estou ali na sala de aula para reproduzir o que está no livro, o que está na ementa, o que está no conteúdo programático. É óbvio que a gente tem uma diretriz, mas eu preciso contextualizar aquele conhecimento com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, o que pode vir a acontecer. Eu amava as aulas de marketing ano passado, que eu sempre fazia um plantãozinho no início das aulas. Plantão, do que está acontecendo, né? Porque a gente, enquanto escola, né, enquanto educador, eu penso que... Para que é o mundo que a gente está contribuindo para a formação de vocês? É um mundo que é um vir a ser, né? Então, nós somos um vir a ser. O mundo, né, a gente não sabe para onde as coisas estão, né? Para onde vai ser, o que vai ser daqui a 10 anos. Mas a gente precisa se preparar do ponto de vista desses pilares, sabe? Da gente entender que a gente tem que se mover em direção a um objetivo, a um projeto de vida. E isso não pode ser individual. Isso não pode ser individual. Então, quando vocês fazem um trabalho em grupo, em torno de identifica um problema, apresenta a solução, como nós fizemos, né? Vocês fizeram agora, né? Em torno das empresas. Esse é um exercício que a gente deve fazer o tempo todo. Quantos problemas a gente tem no mundo aí, outros que vão surgir piores, talvez, né? Provavelmente. Mas e aí? O que a gente vai fazer diante disso? Nós vamos deixar que as pessoas decidam por nós e vamos tomar essa decisão dos outros como a melhor, como a certa, e até como que eu posso participar desse processo de decisão? Eu acho que a grande questão é aí, né? Então, quando eu provoco, sei lá, Marcos Júnior, eu quero votar em você um dia. Eu também. Todos nós. De você aproveitar a sua capacidade crítica, o seu potencial de comunicação, né, que é mais do que comunicação, você mais que comunica bem, você tem ótimas ideias, aproveitar isso em prol de alguma coisa, de um coletivo, né? Então, eu penso que a gente precisa pensar mais coletivo. E como professora, eu vejo que eu tenho que provocar vocês a pensar, né? Então, quando nós, né, rapidamente lá vimos o documentário, né, Privacidade Hackeada, e no final eu falei, esse documentário hackeou vocês? Nesse sentido, pensem por vocês mesmos, tirem suas conclusões, analisem, vão às fontes, né? Pensem fora daquela bolha, né, que de repente nós estamos. Então, eu vejo assim, que a ação do educador envolve provocação para que a gente não fique, né, reproduzindo discursos, reproduzindo comportamentos e possa realmente exercer a crítica, né? Então, formar para emancipação humana, né? Para libertação, como tem um princípio freiriano, implica nessa tomada de consciência. Você ter a consciência eu preciso fazer diferente. Então, não dá para eu ver injustiças acontecendo e ficar calado. Eu preciso me posicionar. Então, e isso tudo não é só o provocar no sentido de instigar, vai, não. Então, para você ser candidato, né, sei lá, deputado estadual, você precisa estudar gestão pública, você entende? A gente precisa gerar essa provocação, mas mostrando os caminhos para você construir essa condição de ser protagonista. Há uns dias para trás, conversando com o professor José, olha, a gente fala em educação de formar o jovem protagonista. Para você ser protagonista, não é você, sei lá, né, virar um youtuber, abrir um canal no YouTube e sair por aí, né, falando opiniões que não são condizentes com a realidade que a gente vive. Então, ter essa consciência de que mundo você vive também. Eu acho isso o mais legal do IF. Essas experiências que ele oferece pra gente. É totalmente diferente das escolas que eu já estudei antes. Tipo, às vezes tem gente que reclama que aqui não é direcionado ao Enem, mas eu acho que justamente isso que abre porta pra gente desenvolver como pessoa, entendeu? Eu acho que eu melhorei, tipo, como pessoa muito mais depois que eu entrei aqui, desenvolvi uma visão crítica muito maior do que tá acontecendo no mundo. Porque em escola particular, por exemplo, o professor não pode falar nada do que está acontecendo, porque vai ter aluno que vai falar para o pai, para a mãe, vai reclamar para a direção.
Então eu acho que as pessoas que estão aqui, elas ajudam a gente a melhorar como pessoa e não só virar um robozinho para passar no vestibular. Você tem que entrar na faculdade e direto da faculdade você vai para trabalhar, entendeu? Você cria uma visão do que você quer para o seu futuro totalmente diferente. Isso foi uma das primeiras coisas que Leonardo, o diretor, falou. E eu falei assim, nossa, que lugar legal de se estar. Isso incentiva a gente a pensar, porque a gente não aprende só a reproduzir. A gente aprende a pensar, tirar nossas conclusões e dar nossa opinião, porque a gente tem espaço aqui pra dar nossa opinião também. Eu lembro direitinho de uma aula sua, a gente estava no ensino remoto por causa da pandemia. Você falou uma frase que até hoje eu paro e penso, que é: vocês são alunos, vocês não são esponja. Vocês não estão aqui para absorver conteúdo. Vocês estão aqui para crescer como pessoa. A vida vai muito além de Enem, de vestibular. Vocês estão sendo preparados para a vida, porque o vestibular passa, mas a vida de vocês continua. Então eu lembro disso e eu levo isso muito para minha vida. O Cássio, até mesmo o que os meninos falaram, Léo falou, acho que foi na aula magna, que aqui a gente não tá só para formar estudantes, a gente tá para formar cidadãos. E eu pensei assim, caramba, como que isso pode acontecer? E hoje eu olho para trás, Cássio, e eu vejo que muito se deve ao trabalho de professores como você, como o Pedro. O Edson faz um trabalho muito bom na informática, dá para ver os meninos que gostam demais dele. Cássia, José Costa, Cássia, aqui, falando por mim, eu melhorei demais a minha desenvoltura. Cássia, eu não sabia falar. Jura? Mas, tipo assim, eu ia lá pra frente pra apresentar um seminário, não saía a voz, Cássia. Eu era muito tímido. E hoje, até que eu sei desenrolar, mas... Será, gente? Na pandemia, eu escutei de todas as minhas amigas, tudo de escola particular. Principalmente, eu não vou falar não, né? Melhor não. Desde que o Matheus coloca o bip depois. A gente sabe. Você sabe. Eu escutei a pandemia inteira pra eu sair daqui, porque o ensino remoto aqui não tava bom. E não sei o que eu devia ir pra outra escola, porque tava muito melhor. E eu bati o pé e falava, não vou sair. Não só porque ganho um diploma de ensino técnico depois, mas tipo, é uma experiência completamente diferente. Quem entra aqui e fica um tempo pra perceber isso, não troca esse lugar, entendeu? Eu tive a liberdade de ser eu mesmo. Graças a Deus que eu não fiz isso, porque meus pais falaram que se eu quisesse, eu ia, eles não me incentivaram a sair. Sim. Eles falaram que se eu quisesse sair, eu podia sair, mas eu falei que eu não ia sair. E eu dou graças a Deus hoje que eu fiz isso. Ah, que porque bom. a experiência do online realmente foi muito diferente, mas esse ano que a gente tá aqui presencial, tá agregando muito, muito valor, assim, a minha experiência, assim. Ai, nossa, gente, eu fico, assim, realmente muito feliz, porque nosso papel, eu vejo que é esse, né? Não é de reproduzir, é de realmente, nesse sentido de provocação, né? Olha, pense, e em momento nenhum, né? Vocês podem, né, falar tranquilamente sobre isso. O nosso papel é da crítica, né? Vamos apresentar as críticas. Vamos fazer análise de macroambiente, né? Lá na ADM, vocês sabem disso. Microambiente, macroambiente, quais as variáveis? Porque nós estamos inseridos em um mundo, né? E como que a gente compreende esse mundo, né? Não é no livro que foi escrito há tantos anos atrás, no livro didático, né? A gente precisa entender, né? Quais são os autores de agora. Não tô falando pra gente, não é livro clássico não, tá, gente? Tem uns clássicos, gente, né? Deixa os clássicos lá, Pedro. né? Não, Pedro. Não, deixa os clássicos lá. Mas é porque a gente não tá pra reproduzir o que tá no livro, tá? Então, é muito mais que isso. Cássio, em um período onde cada vez mais o aluno é tratado como produto, ter uma escola, assim, que valoriza a existência de cada um assim, diferenciado. E já vou emendar com a minha pergunta. Que vamos puxar um Paulo Freire de novo. Ele diz assim, que quando... Eu vou usar na citação do Enem. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se um opressor. Nesse mundo nosso, de tanto preconceito hoje em dia, de tanta desinformação, o que seria essa educação libertadora, Cássia? Pra você. Caramba. Nossa. Como pessoa sensacional que é. Para com isso. Cássia, Gente, Paulo Freire tem um livro que chama Conscientização.
É um dos livros que a gente fez um estudo quando eu fazia graduação ainda, né? Que implica nesse processo da gente fazer essa interpretação do mundo e de qual é o seu lugar. O papel da educação, que o Paulo Freire, assim, ele desenvolveu um método de alfabetização de adultos, né? Advogado, professor. Então, as pessoas às vezes falam de Paulo Freire sem saber quem é Paulo Freire, né? Paulo Freire era filho de um policial, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa conhecer primeiro para depois, né, fazer os apontamentos. Mas essa ideia do Paulo Freire não é de você... a gente não tem que ensinar a ler a palavra. E eu volto no que eu respondi agora mesmo para a Luísa. Não é a gente se preocupar com um conceito teórico isolado. Então, se a gente trabalha variáveis tecnológicas do macroambiente, vamos olhar para hoje. Quais são as variáveis tecnológicas que vai afetar, por exemplo, a sua startup, a Julius? Então, isso é fazer uma leitura crítica e pensando aí, né, na libertação. Olha, você é empreendedor da Julius, qual é a sua lógica diante do sistema? Você vai ter concorrência, você vai ter funcionários. Como você vai lidar com seus funcionários, com seus colaboradores? Se você tiver uma consciência no sentido de todo mundo precisa ganhar, óbvio que você vai ganhar mais, tudo bem. Né? A ideia é sua, o projeto é seu, o investimento é seu, mas até que ponto você vai explorar as pessoas de modo que elas permaneçam só ali, ó, naquela condição de explorado, para não incomodar o seu lugar na sociedade. O que acontece quando esse seu colaborador... Estou tentando dar exemplo, gente. Quando esse seu colaborador, ele não passou por um processo educacional de compreensão crítica, de análise crítica. Ele vai entender, olha... Não, o Marcos, né, dono lá da Unicórnio, Julius, né, bilionário, ele não tem que pagar mais impostos. Cabra de morro, ele tem que pagar... Cabra de morro. Cabra de morro. Ele não tem que pagar mais impostos do que eu. Tem que pagar impostos da mesma... Tem que ser todo mundo pagar a mesma fatia de impostos. Então, se você tem lá seu iate, jatinho, né, não, é porque você mereceu. Né? Então, tudo bem você não pagar imposto. Se eu pago imposto do meu Fiat Uno... o mesmo percentual que você paga da sua Ferrari, tudo bem. Então, o que falta a esse cidadão? Falta essa consciência, não só a consciência de classe, mas de ter tido acesso a uma educação que não só ensinou a ler a palavra, mas que ensinou a ler a palavra no mundo, no sentido de compreender, olha, tá errado alguma coisa aqui, né? Peraí, eu morro de trabalhar, eu não tô conseguindo, né, comprar carne, eu não tô conseguindo colocar comida no prato para os meus filhos, não tô conseguindo pagar aluguel. Não tô conseguindo viver com eles. Não tô conseguindo porque eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter 2 trabalhos. Pro CEO lá da Julius tá de jatinho, né, por aí, circulando para chegar mais rápido. Então, eu vejo que o potencial da educação libertadora dessa pessoa não assumir a lógica, o oprimido não assumir a lógica do opressor. Não sei se eu consegui, né? Eu tô nervosa, gente. Porque vocês me pegaram... Nossa, mas tá indo muito bem pra quem tá nervosa. Vocês me pegaram de Cara, surpresa. tudo que você fala é um show, sempre Você é. Para pode com ficar isso. tranquila, porque no meu avião particular você tem espaço. Ótimo. Nossa, quem não quer ir no avião dele? Da Julius. Vamos no avião da Julius. Julius. Da Não só vai Julius. ser dono da Julius, mas ele vai ser político também. Sim, Marcos era presidente né? do Brasil. Mesmo que todos os 500 funcionários dele, né, não tenham uma moradia digna, mesmo que seus 500 funcionários, problema é deles, a gente quer estar no avião com você. Contém ironia, né, gente? Tem que deixar claro, né? Contém Tem que deixar ironia, claro. contém ironia. Ô, Cássia, como alguém que tem alguns anos de experiência, tanto aqui no IESB quanto na profissão, quais foram as principais lições que você aprendeu enquanto profissional, enquanto pessoa aqui, e o que você espera aprender ainda? Nossa, eu espero aprender muita coisa. Cada ano
mesmo sendo as mesmas disciplinas, a gente inventa mais coisas. Os colegas nos desafiam, né? Com projetos, com parcerias incríveis. Com podcasts. Eu tenho exercido, acho que uma das coisas que eu aprendi aqui, principalmente depois da pandemia, que tem que ter paciência. Tem que respirar, gente. Tem que respirar. Talvez se eu tivesse, né, tido essa consciência, porque eu sou muito aflita, assim. Acho que tem um TDAH por aqui, sabe? Então eu tenho muita pressa em fazer as coisas. Isso é coisa da minha vida, assim. Nossa, tem ideia de um projeto, vamos lá, tem que fazer isso, aquilo. Não fez? Peraí, mas como assim você não fez? Então, para fazer as coisas acontecerem, então é algo que eu tenho que trabalhar comigo, essa paciência. E que não tem nada perfeito e que eu preciso entender que tudo bem se a aula não saiu do jeito que eu queria. Tudo bem se os alunos não estão naquele dia que a gente consegue aquela conexão. Tudo bem. Então, eu vejo, assim, essa questão da paciência, principalmente, né, quando a gente tem tantos cortes, né, tantos problemas que batem aí de questionamento em relação, né, à educação pública. Então, eu me sinto muitas vezes, assim, vigiada, cercada, questionada, isso é algo que me incomoda, né? Eu fico bobo quando eu vejo que, tipo assim, quando fala que o professor não faz nada, eu fico olhando pra vocês assim e fico tipo assim, meu Deus, se eu tivesse O que eles não fazem? E funcionário público não faz nada. Não, parasita. Porque, tipo assim, eu vejo vocês, assim, tanta coisa que você tem na cabeça, eu fico admirado. De ficar, tipo assim, como uma pessoa, uma única pessoa consegue aguentar tanta coisa. Sim. Pra deixar registrado, então, né, de todos os lugares que eu trabalhei, incluindo o setor privado, a imensidão de trabalho que eu tenho aqui é muito maior. É muito maior. O número de aulas é maior. A quantidade de projetos, de comissões, tudo que nós temos, né? E nós fazemos isso juntos, assim, né? Mas a gente gostaria de ter, né, um pouco, poder respirar um pouco, sabe? De poder respirar um pouco. Mas eu acho que, né, tem que ter paciência. Eu acho que as coisas podem melhorar. Espero, né? Assim, todos nós esperamos, né, cara? Esperançar, né? Como dizia Paulo Freire. Vai fazer a boa? Tá acabando, gente? Tá acabando. Por favor. Enquanto vocês estavam na reunião, a gente estava discutindo, esperando vocês chegarem. A gente tava com um roteiro pronto pro podcast, sabe? De fazer as perguntas. Mas a gente discutindo entre a gente aqui, a gente pensou numa pergunta que a gente não colocou ainda, porque... Estávamos decidindo se iria, porque talvez seja uma pergunta, sabe, tipo, pesada um pouco pra você, a gente super entende, você... A gente corta. Sabe? Vocês não cortam? quiser. A gente corta. Ah, meu Deus. Não, manda. Vamos falar pros advogados, é a primeira. Advogado, por favor, não quero esse processo. Que medo, gente. Não é nem uma coisa assim, então, sabe? Não é coisa Mas polêmica. É polêmica. Não, é mas porque pode a falar gente assim. sabe, a gente nos conhece, a gente conhece as outras turmas, a gente sabe que a gente não é tão fácil. Não só a gente, mas até mesmo, sabe? Você já teve que lidar, conciliar a família com profissão e tudo isso, então a gente quis saber... Que pergunta é Se em essa? algum momento, se em algum momento, principalmente, né, com essa carga horária imensa que você anda tendo, Que é estressante. que a gente já ouve ver, sabe, que quando cansado você pode se parecer às vezes. Já teve algum momento que você pensou em desistir de sair não só do IF, mas da carreira que você tinha? Porque isso, de alguma forma, estava te prejudicando. Então, a gente discutindo entre a gente, sabe, a gente parou pra pensar isso. E a gente queria saber se a resposta da Cássia... Eu garanto, Pedro, a gente não vai ser preso por infringir os direitos humanos. Tá bom? Se fosse isso, a gente Competência 5 da carteira. cortava. A competência 5 ainda tá aqui, filho. Ainda tá. Sem infringir direitos humanos. Ai, Se fosse gente. isso, a gente cortava. Olha, pra valer, assim, em alguns momentos eu me questionei, sabe?
que principalmente durante a pandemia. A pandemia foi surreal pra gente, trabalhando em casa. Teve momentos, assim, de realmente, né, até na minha família mesmo, né, isso ser colocado como uma possibilidade. Por exemplo, né, de alguns lugares que eu já passei, né, iniciativa privada, já me convidaram para retornar. E, né, tipo, as portas abertas, eu sei que sim, né, mas tem possibilidades, né, que eu vejo, que eu não vejo em nenhum outro lugar. E isso não tem a ver, assim, porque é um Instituto Federal. Tem a ver com ser professora de ensino médio. Agora, né, como a gente tem o curso superior também, né? Porque às vezes eu falo tanto de ensino médio, os alunos de outros acabam falando assim, não é... Mas é porque realmente, né, eu me identifico mais como professora de ensino médio. Eu levantei, sim, né, essa questão de sair do serviço público. Eu não imagino minha vida sem eu ter aqui no Kátia. Não, obrigada. IF e Kátia, é isso aqui, ó. Não dá pra desassociar um do outro. Pois é, gente. A aula do técnico que eu via. Olha, lá na pandemia, né, ensino remoto, revelações do ensino remoto, gente. A única que eu abria o microfone pra falar. O resto era Sério, gente? Aí é demais. A gente juntou todo mundo pra abrir a câmera na sua aula, gente. Foi a única. Você podia muito bem chegar lá e dar a sua matéria, mas você chegava lá, perguntava como é que a gente estava, queria saber como é que a gente estava vivendo a pandemia. Você dava uma aula realmente dinâmica, tava sempre chamando a gente pra ligar a câmera, pra ligar o microfone. Dava uns minutinhos E pra tipo, respirar. Era o que a gente precisava, cara. E Uns tipo, minutinhos pra quando respirar. você fala E desse ouvir tipo a de coisa, gente. não parecia uma coisa mecânica, que é tipo assim, parte da profissão de professor. Entendi. De falar assim, tem que ver se meu aluno tá bem. Parecia que era um interesse... Não parece, é um interesse genuíno de você estar aqui. Sempre foi. Tanto é que não foi só na pandemia. Hoje você também, você sempre tá disposta a ouvir a gente, a escutar a gente, a aconselhar a gente. Você sempre tá muito aberta a todo mundo. E eu acho que de todos os alunos da sala, não tem um que pode falar que não te ama, porque você é incrível. Meu Deus, gente, para com isso. Você é incrível. Então, como que eu, né, considero a possibilidade, assim, de trocar, né? Eu acho que ter esse reconhecimento de vocês, né? Ter colegas sensacionais, né? Vocês sabem, né, que do processo, né, que envolve a minha transferência. Então, né, quando eu falei de... Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso, mas me falaram que já... Não, pode deixar eu falar. Porque envolve, né, essa questão. Então, claro que momentos assim de conflito, de decepção, de insatisfação, a gente pensa, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar, né? Mas quando a gente avalia, né, vários aspectos e não se vê em outro lugar de verdade, por mais que a Cássia, de 20 anos atrás, né, tenha idealizado um projeto e esse projeto novamente se torna possível, e aí ela pensa, né, é agora ou nunca. Só que isso implica, né, em várias questões, e principalmente, né, que aquela Cássia de 20 anos atrás não existe mais, né? E o que essa Cássia de hoje quer? Né? Essa Cássia de hoje realmente se encontrou como professora no ensino médio. Então, acho que... é isso, gente. Eu acho que eu sou de Ponte Nova, as minhas raízes são aqui, então eu fico muito feliz quando, por exemplo, eu encontro alunos, né? Tem alguns aqui que são... que eu estudei com as mães deles, e isso me dá uma sensação assim de, nossa, eu posso contribuir um pouquinho para essa figura. Então, mesmo que o meu conteúdo, às vezes, né, o conteúdo das minhas disciplinas, né, às vezes os alunos não têm esse estalo assim, olha, isso é muito legal. Por mais que eu tente, né, fazer ficar interessante, mas que vocês entendam, olha, quem sou eu no mundo?
O que eu posso fazer de diferente para esse mundo ser melhor, gente? Eu acho que a vida é feita de conexões, né? Independente né, do que vocês venham a construir no futuro aí, vocês, ano que vem, né, cada um vai estar para um lado aí. Essas panelinhas que hoje estão aqui representadas, né? Essas panelinhas, espero... Eu tô, assim, impressionada, né? Representantes das panelinhas do terceiro ano. Então, por mais que eu compreenda, né, que vocês vão seguir caminhos diferentes, mas que vocês levem um pouquinho da gente. Então, eu já fico feliz com isso. Pô, Cássia, sempre, né? Sempre. Ô, gente, mais alguma? Não, agora a gente vai encerrar. Ai. A gente quer agradecer você, não só por estar aqui hoje, por estar dando esse podcast surpresa. Podcast surpresa, socorro! Arquivo confidencial. Mas assim, agradecer por tudo. O ano tá acabando, a gente tá correndo contra o relógio, todo mundo, e a gente tem muita coisa pra ser grato pra você, muita coisa. São 3 anos, 2 de pandemia, e mesmo nos de pandemia, assim, você foi surreal, então, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, gente. Eu que tenho que agradecer você, né? Eu acho que assim, valeu demais a surpresa, né? Eu não vou me ver depois. Não consigo. É uma despedida, né? Tá acabando. Não lembro que é despedida, não. Tá acabando. E obrigada por terem ficado aqui, por terem feito esse roteiro. O roteiro tá muito bom, tá, gente? Parabéns pelo roteiro. Obrigada. E pra concluir? É isso. É isso, Anitta. Eu boto num abraço em grupo. Abraço!